Eu sou o Vilto Reis, escritor, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa, e neste vídeo nós vamos falar aí sobre 5 dúvidas sobre personagens secundários. Continue assistindo esse vídeo para descobrir para que servem os personagens secundários, preciso aprofundar meus personagens secundários, quando cortar esses personagens, como introduzi-los em cena e se você pode ou deve usar estereótipo nesse tipo de personagem. E por que é importante você aprender isso? Bom, ao entender essas questões relacionadas ao personagem secundário, as suas histórias vão ficar mais verossímeis, os leitores vão acreditar e imergir nelas e vão viver elas com mais profundidade, né? E dessa forma, eles não vão conseguir largar aí do livro até chegar à última página, né? Eles vão ver esses personagens como pessoas reais. E vocês vão ver nas dicas que eu vou dar que com algumas coisas que a gente pode fazer, isso facilita para que o leitor possa ver o personagem como pessoa real. Então vamos lá. Primeira dúvida. Para que servem os personagens secundários? Né? Qual a utilidade deles em termos dramáticos? Talvez, colocando a pergunta assim dessa forma, pode até parecer meio bobo, mas se a gente for pensar de maneira dramática para que serve o personagem, aí nós vamos começar a entender melhor o uso deles nas nossas histórias e, por consequência, a gente vai escrever melhor. Então, para que serve o personagem secundário? Basicamente, para interagir com o personagem principal, para se relacionar com o personagem principal. Mas não é só isso, não é bem só isso. Eles têm a função de iluminar o personagem. E aí a gente já entra numa questão um pouco diferente e bastante singular para a escrita, certo? O que é esse iluminar o personagem? Primeiro, vamos pensar o que acontece com um personagem principal. Tá? Vamos lá, numa história onde a gente tem um personagem principal, ele vai passar por várias etapas para que ocorra o arco do personagem, para que ele se transforme durante a narrativa. Então, normalmente a gente começa uma história com o personagem na vida normal dele, na vida comum, até que acontece um evento catalisador, né? Eu gosto de chamar dessa forma, ou na estrutura de 3 atos é chamado de um incidente inicial, ou na jornada do herói é chamado de o chamado à aventura, né? Acontece um evento que catalisa aquela situação para que o personagem saia daquela vida comum dele, daquela vida normal dele, cotidiana, para uma nova situação, de forma que ele tenha que viver, né, toda uma série de situações, de possibilidades, de questões, e para que a gente tenha história. Então, após o evento catalisador, começam a vir os obstáculos. Os obstáculos que ele precisa superar, coisas que ele precisa entender, coisas que ele precisa para que haja um crescimento para ele. Até a gente chegar ao confronto final e, por fim, a resolução da história. Então, por exemplo, você tem um cavaleiro, vamos citar alguns exemplos aqui para que isso não fique muito teórico. Então, a vida normal do cavaleiro, ele é um cavaleiro errante, que ajuda as pessoas e tal. Aí, de repente, o cavalo dele é morto, misteriosamente. Vamos supor que fosse uma história sobre isso. E aí, ele tem novos obstáculos, né? Porque ele estava, o cavalo dele é morto e a armadura dele é roubada. Para dar mais um complicador aí nessa história. E aí ele tem novos obstáculos, porque ele não é mais reconhecido como um cavaleiro, ele não desfruta mais daquela posição, as pessoas não têm mais respeito por ele, porque ou elas olham para ele e acham que ele não é um cavaleiro, ou as que sabem da história do roubo da armadura não têm nenhum respeito por ele. Então, aí vem os obstáculos. Por fim, ele descobre que quem roubou o cavalo dele e misteriosamente matou o cavalo dele e roubou a armadura, era uma feiticeira com a qual ele teve um caso e que ele era apaixonado e que ele traiu ela, né? Ele traiu de uma forma horrenda ela. E aí ela se vingou, e aí há um confronto moral onde ele se arrepende daquela situação e ele decide de alguma forma repor,
né, pagar ou de alguma forma retribuir, né, aquela situação, ou reparar aquela situação, essa é a palavra que eu estava procurando. E aí ele vai até ela e oferece alguma coisa e há uma confrontação e por fim uma resolução da história. Olha só, uma história diferente para um cavaleiro, né? Ou, vamos lá, personagem apaixonado, né? Ou personagem, ou a personagem, né? Ele tá na vida comum dele, ele não quer relacionamentos, ela não quer relacionamentos. Acontece um evento catalisador, que provavelmente é conhecer uma nova pessoa. Aquele relacionamento tem alguns obstáculos para que ele possa se desenvolver. Há um confronto final e, por fim, uma resolução, se eles vão ou não ficarem juntos. Então, ok, né? Como isso tudo se relaciona com o personagem secundário? Afinal, a gente não está falando de personagem principal, a gente está falando de personagem secundário. A cada etapa da história, o personagem principal tem uma de suas facetas iluminadas ao entrar em contato com os secundários. Então, como assim, Vilto? Por exemplo, né, o personagem lá, o cavaleiro. Um dos obstáculos que ele enfrenta é chegar numa vila e as pessoas debocharem dele. E aí ele se senta em frente ao padeiro daquela vila e o padeiro explica o porquê, e o padeiro tem uma certa compaixão por ele, e aí essa compaixão dele faz com que o cavaleiro se abra com ele e tal. Então esse padeiro, ele tem essa função de estar ali para revelar coisas novas do personagem principal. Então ele ilumina o personagem principal, né? Na história ali do personagem, ou da personagem apaixonado, ele, enfim, vai ter que enfrentar muitos obstáculos onde ele vai, talvez, sei lá, fazer terapia. E aí as conversas que ele tem com o psicólogo ou com a psicóloga vão iluminar facetas dele. Então os personagens secundários, eles têm essa função de iluminar o personagem principal e trazer coisas à tona e fazer com que a história ande, né? É para isso que servem os personagens secundários. O Henry James, né, o grande escritor Henry James, disse: o que é um personagem se não a determinação de um incidente, e o que é um incidente se não a iluminação do personagem? E nesse sentido, cada encontro com o personagem secundário é um incidente. Ou seja, os personagens secundários funcionam como se fossem abajures, né? Abajur em um quarto escuro. E cada contato que o protagonista tem com eles é como se o personagem principal fosse até um desses abajures e acendesse. Eu nem sei se o plural de abajur é abajures. Eu acho que é. Agora eu me confundi. Agora me deu um branco. Mas o ponto aqui é o seguinte: o personagem vai até esse abajur, que é o personagem secundário, e ele acende quando ele tem um contato com esse personagem secundário. E isso mostra uma nova faceta dele. Os personagens secundários são como suportes para o protagonista, suportes narrativos. Então, basicamente, é para isso que os personagens secundários servem. Segunda dúvida: preciso aprofundar meus personagens secundários? Se sim, como fazer isso? Será que precisa aprofundar o personagem secundário? Em 1927, o Ian Foster publicou o livro Aspectos do Romance. Esse livro é um dos manuais literários mais famosos, né? E nesse livro, né, o Ian Foster, ele divulgou um conceito que viria a invadir praticamente todos os manuais literários e ser discutido e rediscutido em oficinas literárias, que é o do personagem plano e o do personagem esférico ou profundo, né? Para o Forster, o personagem plano era aquele que tinha uma única característica que se mantinha do início ao fim da história. Esse era o personagem plano, o personagem flat, né? Ele tem uma característica, por exemplo, ele é romântico. Ele é romântico do início ao fim da história, não tem nenhuma alteração. Então esse era o personagem plano. Enquanto o personagem profundo ou personagem esférico, né, era aquele que tinha várias características e que iam se modificando ao longo da história. Então ele não era somente o romântico, ele era romântico, ele era galante, porém ele, sei lá, tinha algum defeito e também tinha outra qualidade, também tinha outro defeito, e essas coisas iam se enroscando e elas iam se transformando conforme a história ia avançando. Então esse era o personagem esférico ou profundo. Então eu pergunto a você, e os personagens secundários? Porque assim, o personagem principal é fácil dizer que ele deve ser um personagem profundo.
Mas e os personagens secundários? Eles precisam ser personagens profundos? O que você acha? Coloca aí nos comentários. A resposta, na verdade, é depende, tá? Depende, mas depende do quê? Certamente, nós não vamos conseguir aprofundar todos os personagens de uma história. Ainda mais se for um romance. Se for um romance longo, com dezenas de personagens, nós não vamos conseguir aprofundar todos eles. Imagine, sei lá, Guerra e Paz do Tolstói, ou As Crônicas de Gelo e Fogo do George R. R. Martin. São livros extensos, com dezenas até centenas de personagens, e seria impossível aprofundar todos esses personagens secundários. Então, o foco da história é o personagem principal se transformar de acordo com a avançada narrativa. Isso é importante, é fundamental, isso é indiscutível. Senão a gente não tem história, porque se não tem transformação, se o personagem é o mesmo do início ao fim, a gente até pode ter uma história assim, mas é uma história sem profundidade, sem identificação psicológica, que o leitor não se conecta com aquela história. E nesse processo de transformação do personagem principal, alguns dos secundários, ou às vezes até só um deles, também pode passar por uma transformação. Mas certamente não todos os secundários, tá? Então, alguns. Nada impede que você tenha alguns personagens secundários que são planos, e nem por isso são personagens ruins, e alguns deles são profundos, né? Alguns têm uma característica só, que permanece do início ao fim, não se modifica. Às vezes também porque eles têm pouco tempo de... se fosse um filme, eles têm pouco tempo de cena, mas se for um livro, pouco tempo de página, de texto. E também você pode ter alguns personagens secundários profundos, que vão se transformando, que vão se modificando, que têm alternâncias, vamos dizer assim. Para citar um exemplo, o Charles Dickens é um grande criador de personagens secundários profundos. Seus personagens possuem, às vezes, uma única característica e um único bordão. Ou seja, ele é um grande criador de personagens profundos, secundários, e também de personagens planos interessantíssimos, que têm uma única característica e um único bordão que repetem o tempo inteiro, mas que são inesquecíveis na ficção. Portanto, pega essa dica, tá? Você pode aprofundar seus personagens secundários, mas isso vai depender se a sua história pede isso. Será que a sua história pede isso? Ou será que o foco da sua história é estar mais em cima do personagem principal e permanecer assim, dessa forma, com ele do início ao fim? Pode ser. É uma situação. Então, tudo é muito relativo, assim. Tudo é muito... não existem regras fechadas quando a gente fala de ficção. É por isso que vocês têm que... Várias das coisas que eu coloco, que eu falo aqui, que eu coloco aqui, elas têm exceções. Não são regras. São princípios que são aplicados a muitos textos e que sempre vão ter uma boa exceção. Por isso, não tomem as coisas que eu falo, e eu nem me coloco dessa forma como a lei, o mandamento inquestionável. Mas tome elas como princípios que se aplicam a várias histórias e que vocês podem ou trabalhar em cima deles nas histórias de vocês, ou também, à medida que vocês se estudam, se aprofundam nesses princípios, vocês podem transbordá-los, vamos dizer assim. Vocês podem contestá-los, vocês podem rearranjá-los. Então essa é a magia da ficção. Terceira dúvida. Quando cortar os personagens secundários? Essa aqui é boa, tá? Essa vai ter um conteúdo bem legal, assim, que vai ser uma régua para vocês saberem, quando deixar ou quando cortar. Porque afinal, eu também já me perguntei, assim, como saber se eu não criei personagens secundários demais? Como saber se aqueles 20, 30 personagens que eu tenho ali não poderiam ser 5 ou 6? E aí eu me deter mais sobre eles, conhecê-los melhor e ter uma história melhor, Aqui é importante você conhecer a técnica, a ferramenta dos arquétipos de personagens.
tá? Essa é uma ferramenta, né, desenvolvida pelo Christopher Vogler em cima, né, de princípios junguianos, que é uma ferramenta muito poderosa para você fundamentar seus personagens secundários. E aqui a gente está falando de uma forma muito rápida, né, nesses vídeos curtinhos, mas é algo que eu falo com mais detalhes no meu curso Caminho do Escritor. Ali eu vou mais a fundo. Mas eu vou resumir aqui rapidamente para você já ter uma noção básica de como utilizar essa ferramenta. Os 8 arquétipos são, além do herói, que é o protagonista, são o mentor, os aliados, o guardião do limiar, o arauto, o camaleão, o pícaro, a sombra e o eu superior. Então eu vou te falar rapidamente de cada um deles. Depois eu vou te explicar como que você usa isso tudo para saber se você tem personagens secundários demais. Então anota aí. O mentor é o indivíduo mais experiente, é o personagem secundário mais experiente que tem algo a ensinar. Então, a função dramática dele na história, a serventia desse personagem secundário na história é ensinar o personagem principal. O guardião do limiar são os obstáculos que o personagem deve superar e que muitas vezes esses obstáculos se manifestam de forma física como outras pessoas, como outros personagens. Então, a função dramática do guardião do limiar é testar o personagem principal. O arauto é o mensageiro, tá? É um outro arquétipo, é o mensageiro. Aquele que leva o chamado à aventura, que conduz uma nova informação para o personagem principal, que vai mudar o mundo dele. Então, esse é o arauto. A função dramática dele é levar a história a um novo desdobramento, é motivar a ação. Outro arquétipo que a gente tem é o camaleão. Tá? O camaleão muda de aparência ou estado de espírito para o protagonista e para o público. É aquele personagem que se mostra de uma forma e depois se revela outra. E a função dramática dele é trazer dúvida e suspense para a história. Um dos outros arquétipos de personagem que existe, um dos principais, é a sombra. A sombra representa a força opositora ao protagonista. Em termos gerais, dizendo, é o vilão. Mas não só isso, porque as sombras podem ser todas as coisas de que nós não gostamos em nós mesmos, aqueles segredos mais profundos, mais obscuros que a gente não quer admitir nem para nós mesmos. E a função dramática desse personagem ou dessa situação sombra é desafiar o herói e apresentar a ele um oponente à altura em sua luta. Outro arquétipo que a gente tem, já quase finalizando, é o pícaro. O pícaro é o palhaço, é o bobo da corte. É aquele personagem que gosta de pregar peças, que é inquieto, que procura sempre a mudança, né? E a função dramática dele na história é ser um alívio cômico. Ele tem essa função de ser um alívio cômico. E, por fim, o último arquétipo é o eu superior. Esse é o mais difícil de explicar, porque ele é uma espécie de personagem projeção, no qual o protagonista se espelha e deseja se tornar. É alguém que é além do mentor. É uma referência que quase que está acima da realidade daquele personagem. E a função dramática dele é uma idealização. Alguma coisa que ele idealiza que precisa ser atingido. Certo. Agora que eu já te falei dos 8 arquétipos de personagens secundários, segundo Christopher Vogler, você pode analisar em qual categoria os seus personagens secundários se encaixam. Então, digamos que você vai contar a história do João. Aí o João vai encontrar a Maria. Em qual das categorias a Maria se encaixa? Ela é uma aliada dele na história para ajudar ele a cumprir o propósito dele. Pode ser. Outra coisa que acontece muito frequente, aí tem o Jorge. O Jorge ele vai se mostrar como um aliado, mas depois ele vai se revelar um camaleão, né? Então, um personagem pode ocupar mais de um papel, tá? E lembrando, né, que você não precisa ter personagens secundários em todas as categorias. Então, um personagem pode ser um aliado, um pícaro e depois se revelar um camaleão. Então, olha que loucura. Mas assim, digamos que você vai lá encaixar todos os teus personagens ali nas categorias para saber.
E aí você vê que você tem 6 personagens sombra. Provavelmente a sua história vai ser muito confusa. Que você tem assim uma coisa que sobressai a sombra. Então assim, se você tem um personagem sombra e ele tem subordinados, eles são subordinados da sombra. Eles não representam dentro dos arquétipos de personagem outra sombra. Tá? Então só para explicar essa categoria. Digamos que você tenha 3 pícaros, por exemplo, e nenhuma sombra. Provavelmente a sua história vai carecer de conflito. E aí vale a pena você reavaliar todos os seus personagens secundários para ver, como que tá essa sua história, como é que tá esse mapa de personagens secundários. Quarta dúvida: como introduzir os personagens secundários em cena? Tá? O fato de eu ter falado que nem todos os personagens precisam ser profundos não muda outro fato muito importante: que todos devem ser bem desenvolvidos. E nesse caso, eu recomendo que você tenha bem definido cada um dos seus personagens secundários. Que você conheça bem como são cada um dos personagens secundários. Tem muita gente que... eu vou criar um personagem secundário. O nome dele vai ser, sei lá, John. E é isso. Isso é tudo que ele sabe sobre aquele personagem secundário. E isso é muito ruim para a história, porque você percebe quando o escritor trabalhou no personagem secundário e quando o escritor é preguiçoso e não trabalhou no personagem secundário. Porque ele é só mais um nome dentro daquela história. Ele é só mais uma sequência de palavras que não diz nada, que ninguém se identifica, que não parece ser uma pessoa e que não transmite verossimilhança naquela história. Então, essa é uma dica importante que eu dou sobre os personagens secundários. Tá? Trabalhe, conheça o seu personagem secundário. Uma ferramenta que você pode usar para conseguir essa precisão nos personagens secundários é a do personagem tridimensional. Tá? O personagem tridimensional também é um recurso que eu ensino com mais detalhes no meu curso Caminho do Escritor. Mas veja só, eu vou explicar bem rapidamente o que você precisa saber para criar um personagem tridimensional. Basicamente, um personagem tridimensional ele é feito de 3 dimensões: dimensão física, dimensão social, dimensão psicológica. Se você tem essas dimensões bem definidas, você tem um personagem bem definido e você conhece esse personagem. Então, vamos começar explicando cada uma delas. Dimensão física. Além das características físicas dos personagens, também pode ser os seus bens materiais. Você pode, por exemplo, usar a aparência física de um personagem como uma forma de expressão do sentimento interior dele. Então, ele era um personagem que andava encurvado e nunca olhava nos olhos dos outros. O que isso diz sobre a dimensão psicológica dele? Através do físico dele, você expressa quem é esse personagem na sua dimensão psicológica. Então, olha só. As coisas não estão desconectadas. Tudo está conectado dentro de uma narrativa. Dimensão social. Com quem ele se relaciona? Ele tem família, amigos, colega de trabalho? É na dimensão social onde acontece a maioria das ações das histórias. Por quê? Porque dos relacionamentos é que surgem a maioria dos conflitos exteriores que vão se prolongar internamente, que vão vamos dizer assim, se transmutar internamente em outras coisas. Então olha que legal. A partir das dimensões sociais você cria conflitos e outras situações. Você pode fazer também um mapa de relações aqui nas dimensões sociais. Então no meio você tem o seu protagonista. E nas extremidades você tem as outras personagens com quem ele se relaciona. E aí você coloca em uma palavra o que ele sente em relação àquele outro personagem. Ciúmes. Em relação àquele, admiração. Em relação ao outro, medo. Então, isso ajuda também a entender mais quem é aquele personagem. Dimensão psicológica. O que o personagem pensa, sente, deseja? Quais são os seus desejos mais profundos? O que ele quer? Por que ele quer o que ele quer? Quem ele ama? Quem ele odeia?
né? Então, todas essas são características da dimensão psicológica. Certo, ok. Você estabeleceu tudo isso do seu personagem secundário. Se essas questões estão bem definidas para o seu personagem, fica muito fácil introduzir ele em cena. Porque basicamente o critério se torna quando a história pedir. Ah, como assim, Juto? Digamos que você esteja planejando o seu enredo e você se pergunte, né, dentro dos momentos ali da estrutura de 3 atos, em qual momento faz sentido o protagonista se encontrar com o seu mentor. Então você vai colocar o seu mentor em cena de um modo que, com uma fala ou um gesto, você demonstre todas as dimensões de quem é aquele personagem. E aí você demonstra esse personagem tridimensionalmente. Quinta dúvida. Posso ou devo usar estereótipos nos meus personagens secundários? A resposta é, de novo, depende. Em histórias de humor, é constante o uso de estereótipos. Por quê? Porque o escritor precisa que o público se identifique com aquela situação. Então, por isso que há muitos estereótipos assim, comuns, como a vizinha fofoqueira, o político corrupto, o marido corno, né? O marido que é traído. Todos esses estereótipos proporcionam que o público, quando esteja diante daquela narrativa, se identifique, lembre de alguém, lembre de alguma situação e rapidamente se introduza naquela situação, se colocando no lugar de um daqueles personagens. E a partir disso, partindo do lugar comum e conhecido do leitor, que o humorista cria as situações imprevisíveis provocando humor, trazendo a risada. Porque o humor se apresenta quando uma expectativa é quebrada. E é por isso que se usa estereótipos, né, com muita frequência no humor. Mas os estereótipos em personagens secundários, eles também podem servir para caracterizar um personagem que às vezes não vai ter grande relevância na história. Por exemplo, no meu livro Um Gato Chamado Borges, eu criei um dono de bar, né, que era o gaúcho, né, era o bar do Tchê. E o Tchê era o dono do bar e era um gaúcho. E assim, ele é muito estereotipado para quem tem acesso a essa referência, conhece algumas coisas assim do Rio Grande do Sul. Mas no contexto da história que se passa no litoral catarinense, seria normal ter um gaúcho que abrisse um bar, né? E que agisse, falasse daquela forma e ficasse reiterando o tempo inteiro, né, o linguajar gaúcho e aquele estereótipo mesmo do gaúcho. Então, o objetivo da minha inclusão daquele personagem do texto é que eu não ia perder tempo desenvolvendo um personagem que não ia ter, assim, não ia desempenhar uma grande função dramática. Ele é quase que cenário para aquela história, né? E, no entanto, ele é útil, porque ele faz com que o leitor que tem essa base de referência rapidamente se identifique. Mas você também poderia criar uma história paralela à sua principal, em que o personagem que começa extremamente estereotipado evolui e vai cada vez menos, né, a gente pode dizer assim, saindo do seu estereótipo inicial. E aí ele vai se tornar um outro personagem muito mais profundo, cheio de camadas, cheio de características que se transformam. Enfim, os estereótipos podem ser úteis para criar personagens, mas nem sempre devem ser utilizados. Então, fica esse adendo, assim, no sentido de cuidado ao usar estereótipos. Se você for usar, use-os com consciência. Use-os entendendo para que eles servem, qual que é a utilidade deles e qual que é a aplicabilidade em termos narrativos. Qual que é a função dramática desse personagem? Se ele tiver uma função dramática, né, ele deve ser utilizado. Se não, pergunte-se se você não pode cortar esse personagem. Se você gostou desse vídeo, assine o canal, ative as notificações e deixe seu like aqui embaixo. E caso conheça alguém que possa se interessar por esse tema, envie o link desse vídeo, compartilhe o link desse vídeo com essa pessoa. E se você quiser me apoiar financeiramente para que eu continue esse trabalho, acesse catarse.me/escrita criativa e faça sua contribuição. Esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo vídeo.